Vitórias em Grenais. O início do Brasileiro do Renato, como todo ano, esse ano foi pior ainda, porque foi declaradamente e visivelmente um desinteresse pelo Campeonato Brasileiro, acompanhado dos discursos do Renato, como o famoso discurso da moda, que é do avião vai decolar. Blindado pelo Paulo Luz, que eu acho que é um dirigente também que agora, nessa briga política com o São Paulo de agora, até se fez presente, mas até então era um vice-presidente que a gente sabe que não cobra o Renato e passa a mão em tudo, mas não sei se é a opinião do Paulo Luz. Eu acho que ele não tem tamanho mesmo para cobrar o Renato, para conversar de igual para igual com o presidente, diferente do que era o Duda Cref, do que era lá atrás o César Pacheco, outros caras que têm uma história, um tamanho dentro do Grêmio muito maior do que o Paulo Luz, com todo respeito ao Paulo Luz. Até gosto das ideias dele, acho que ele é uma pessoa que fala bem, um cidadão porto-alegrense importante, mas acho que no cargo de vice de futebol é o cargo para mim mais vital de um clube de futebol, e eu acho que não deu. Homem de vestiário, para mim, não rolou a passagem dele. Então, pessoal, e aí começou esses discursos do Renato, de avião vai decolar, tô cansado de cavalo paraguaio, daqui 10 rodadas a gente vai conversar sobre como vai estar o Grêmio, como vai estar os outros. Passou 11, vamos para a 12ª depois dessa entrevista. 12ª rodada. Passaram 11 rodadas já, das 10 que ele falou. E o avião não decolou. E muita gente brinca que tá taxiando, para mim tá guardadinho no hangar. Não tá rolando, não está rolando. E fez uma primeira fase que culminou anteontem com um jogo pífio, uma classificação em primeiro, num grupo onde ninguém quis ser primeiro. A classificação tanto do Inter quanto do Grêmio eu acho vergonhosa para o grupo que eles tinham que ter sobrado, sei lá quem ia ser primeiro e segundo, mas eles não podiam ter nenhum dos dois chegado na última rodada da primeira fase da Libertadores, precisando de resultado e tendo que se cuidar, e deu no que deu. Os dois fizeram uma fiasqueira tremenda, mas o Grêmio, eu acho que perdeu os pontos dessa última rodada, como perdeu vários pontos nos últimos jogos, por essa indecisão. Bota Robinho quando tinha Thiago Neves, a questão Jean-Pierre, e aí vou fazer um asterisco aqui, tá, pessoal? Jean-Pierre, eu ainda não decidi se eu vou fazer um vídeo sobre a minha super teoria do Jean-Pierre, que eu acho que é uma coisa gravíssima que está acontecendo dentro do Grêmio, mas eu não sei se eu tenho como falar assim. Eu não tenho respaldo nem ninguém por trás se eu tomar uma ruim aqui no YouTube, mas tem coisa bem séria para ser falado sobre o caso Jean-Pierre no Grêmio. Eu tenho uma leitura também onde os pontos se ligam e daria um assunto muito legal para um vídeo, mas vocês me cobrem se vocês quiserem. E aí, no meio de tudo isso acontece as birras também Renato com o Jean-Pierre, que para mim nitidamente já vem desde a época do Luan. O Renato não aceita que veja alguém que joga mais do que ele quando era jogador. Eu tenho uma opinião particular de que Jean-Pierre é um jogador que o Grêmio não tem a real dimensão do tamanho da joia que tem. O Jean-Pierre, para mim, tem que comprovar na carreira, e ele está atrasando muito a carreira dele com tudo isso que está acontecendo. Ele tem tamanho para ser um extra classe. Eu acho que ele tem uma caixa de ferramentas que, se ele conseguir comprovar, levar a sério, e me parece que está levando. As últimas declarações que eu vi do Jean-Pierre, me parece um cara que botou a cabeça no lugar, que sabe o que quer, que focou um objetivo na carreira dele, e se ele tiver sequência, cara, ele vai muito longe. Esse cara, eu acho que é um jogador, olha, não sei te dar um precedente do tamanho desse jogador, porque eu acho que ele realmente é muito diferente. Minha opinião. Precisa confirmar na carreira. Mas então, pessoal, no somatório final de tudo isso que eu já falei do Grêmio, o Grêmio chega agora, pro atual momento dele, com decisões institucionais, tanto na parte de dentro do vestiário, como ao redor, na parte diretiva do Grêmio, desculpem, equivocadas, decisões desencontradas. O vestiário vai numa mão, a direção vai na outra, os líderes do vestiário me parecem que... eu não vou citar nomes, mas todos sabemos quais são as 3, 4 grandes lideranças do vestiário do Grêmio. Me parece externamente que elas não estão mais coesas.
Me parece que um tá bravo com o Renato, o outro tá meio que de saco cheio e o outro é uma pessoa que tem um temperamento que é liderança, mas é liderança técnica. Não vejo uma pessoa com sangue, com personalidade para vir e puxar a fila nesse tipo de crise que vive o Grêmio. O Grêmio hoje vive uma crise e eu acho que o Grêmio precisa assumir essa crise. Uma crise técnica, uma crise falimentar do seu modelo de jogo das últimas 4 temporadas e, como eu falei ontem em outro vídeo, o técnico Renato, o presidente Romildo, eles têm que tomar uma decisão de o que eles querem fazer. Nós vamos desmanchar essa era e voltar ao DNA gremista, ou nós vamos daqui para frente remontar o elenco, reformular as coisas, repetir a ideia, repetir o conceito, que é assim que se faz futebol. Sem repetição não existe futebol, e vamos tentar voltar a jogar bonito. E o Renato tem que parar com o bruxismo. O Renato, ele tá desviando muito o foco e tá na hora do Renato chegar e vir para as coletivas, seja qual for o resultado do jogo do Grêmio, tomando de 5 ou goleando de 10-0, ele tem que vir, ele tem que falar do jogo. Ele tem que explicar por que ganhou, explicar por que perdeu, explicar, assumir quando ele erra e levar os louros com toda a justiça do mundo quando ele acerta. Ele é um grande treinador, ele tem todo o respaldo do mundo, ele é uma instituição dentro do Grêmio, ele tem uma estátua na frente da arena do Grêmio com todos os méritos do mundo. Precisa baixar a cabeça e trabalhar, porque ele conquistou tudo isso com a cabeça baixa e trabalhando. E se isso não se resolver, pro ano que vem eu acho que o Renato tem que tomar um novo rumo. Mas ainda há tempo, só que é agora, já chegou no limite do abismo de novo e dessa vez não tem mais paraquedas pro Grêmio. Acho que o Grêmio precisa se consertar, se resolver e daqui pra frente vai ter uma Libertadores para botar a casa em ordem de novo, mas precisa tomar cuidado, tá virando pro segundo turno do Brasileiro e não acho que o Grêmio é um time que teria que lutar contra rebaixamento, mas a gente sabe, tanto o Inter quanto o Grêmio conhecem como é essa realidade. Entrou lá dentro da zona no segundo turno, a perna pesa e é uma areia movediça para sair. Tem que tomar cuidado, tá? Tem que focar em fazer seus 45 pontos para poder ser forte na Libertadores, ainda entra numa Copa do Brasil. Então assim, ó, o Grêmio ainda não tem nada descarrilado. Mas se não tomar cuidado, cara, vai desmanchar tudo. Vai terminar um ano bem ruim, vai ser uma saída feia para uma gestão que eu considero uma das maiores gestões de futebol feita na história do país do Romildo Bolzan. Eu sou um admirador e um fã de carteirinha do Romildo Bolzan e do trabalho do Renato também. Mas está na hora dos dois terem humildade, conversarem e acertarem os ponteiros, porque tá muito nhenhenhé. Me desculpa, é verdade, muito nhenhenhé. E bola pra frente. Valeu, galera. Terra do Futebol, te inscreve no canal, deixa teu like, comenta, sugere assunto. Valeu, até!